Paulo Laureano com a Cássio Santos da Mad Dog e hoje vamos falar um bocadinho sobre montar um aquário comunitário. O que é que se entende como aquário comunitário? É um aquário onde tens diversas espécies de peixes, não obrigatoriamente do mesmo sítio onde ocorre na natureza. Esse tipo de aquários chamam-se de aquários biótipo, em que respeitas exatamente o ecossistema onde está inserido. Pode ser um aquário típico da Ásia, da América Central, da América do Sul e assim sucessivamente. Aqui não, aqui estamos a falar em diversos peixes de diversos sítios, mas que podem viver numa comunidade sem haver problemas. Temos então peixes de diversas origens e a nossa única cautela tem que ser se os peixes não se comem uns aos outros, é isso? Sim, à partida esse é o principal requisito, que se deem bem e que tenham as mesmas exigências em termos de qualidade da água. Certo, certo. Ou seja, são de várias origens, mas que se dão bem numa determinada temperatura de água, com um determinado tipo de plantas, etc, etc. Exatamente, que a química da água também é a mesma e, como tu bem disseste, que não se andem para ali a comer uns aos outros. Para começar, o que é que eu posso referir? Posso referir que o ideal seria começar pelos guppies, por exemplo, os platis, as molinésias, os espadas, os tetras, os barbos, as coridoras, os goramis e as colisas são peixes que, de uma forma geral, podem conviver em conjunto sem que tenham stress. Então, e quais são os peixes que tipicamente não se dão com esses peixes e que não devem ser colocados num aquário comunitário? Aí depois já tens, por exemplo, os ciclídeos, certos tipos de tubarões, labéus, os escalares, por exemplo, não se dão com os tetras e assim sucessivamente. Há incompatibilidades que não é o tema de hoje. Então, como é que se monta o aquário comunitário? Quais são os passos que Ora precisamos bem, dar? primeiro que mais nada precisas de um aquário. Uhum. Depois vais começar por colocar o quê? No fundo do aquário, o arião. Este O arião, Arião é aquela coisinha branca que nós estamos a ver ali, não é? que por acaso não é um bom exemplo. Então, é de E cor. passo a explicar, convém ser o mais escuro possível. Isto porquê? Porque um arião claro vai refletir a luz da Uhum. iluminação e isso vai induzir um stress nos peixes. Portanto, convém sempre escolher um arião que seja escuro. Cinzento, preto, um vermelho, um bordeaux, Uhum. mas branco, no aquário comunitário, do que estamos a falar concretamente, é de todo desaconselhável. Depois convém que tenha uma altura mínima de cerca de 5 centímetros. Bem? E mais tarde irei explicar porquê. 5 centímetros de Arião. Exatamente. Ok? Pronto, a parte do Orião, estamos tratados. Para além do Orião, vamos querer decorar o aquário. O que é que vamos primeiro pôr? As plantas, não é? Uhum. Eu recomendo, sem dúvida, plantas verdadeiras. Claro que irão dar mais trabalho depois na sua manutenção, porque vão requerer adubo, quer seja na forma líquida, quer seja na forma de pastilhas, mas tem uma grande vantagem. Vão ajudar na oxigenação da água e, ao mesmo tempo, também vão proporcionar esconderijo para que os peixes possam esconder. Vamos colocar rochas, convém que sejam rochas, por exemplo, de origem basáltica ou granítica, não vão interferir na química da água. Rochas calcárias de todo, neste tipo de aquário, porque vão interferir no pH da água e não vai dar bom resultado. Vamos também colocar troncos, que dá sempre uma certa beleza. Esses troncos, não pode ser um tronco que tu encontres na rua, porque é uma madeira não tratada, terá que obrigatoriamente ser adquirido numa loja de especialidade, porque são madeiras já petrificadas, ou seja, cuja química não vai alterar a qualidade da água. E essas madeiras não vão apodrecer naturalmente dentro do aquário? Não, porque são, é como é que é de explicar? É como se fosse uma madeira fossilizada. Devido às circunstâncias em que foi adquirida, já está de tal maneira seca que não vai libertar coloides nem outras substâncias para a água, portanto não há qualquer tipo de problema. Ao contrário de um tronco de uma árvore que tu arranques, que aí sim vai estragar a água. Mas se nós metemos isso tudo para dentro de um aquário, provavelmente não fica nada bonito. Há alguma receita para não se exagerar, por exemplo? Há uma questão de estética, por assim dizer. As plantas não são todas iguais. Ah, Há plantas de crescimento rápido, há plantas de crescimento lento, há plantas que atingem uma altura exagerada, outras que atingem uma altura diminuta. Normalmente cria-se como que fosse um anfiteatro, por assim dizer. O que é que eu quero dizer com isto? As plantas de crescimento mais rápido e de maior altura são colocadas na parte posterior do aquário. As plantas mais pequeninas são colocadas na parte da frente do aquário.
e depois podes eventualmente colocar uma rocha do lado esquerdo, um tronco do lado direito e assim dessa forma crias uma espécie de um anfiteatro, o que vai permitir ver com melhor detalhe os peixes. Essa lógica toda, claro, para um aquário que não seja visível dos dois lados, não é? Ou seja, estás a falar da lógica de um aquário que está encostado a uma parede, correto? Sim, normalmente, atenção, ainda bem que abordaste essa questão, onde é que se coloca o aquário? Muitas vezes esse é um dos principais erros. O aquário convém estar num sítio à sombra, portanto não convém estar de todo junto a uma janela, porque a própria influência dos raios solares Uhum. depois vai se refletir no aparecimento de algas e vai começar a aparecer aquele verdete nos vidros e o aquário todo sujo, e isso por causa da luz solar. Portanto, convém estar num sítio mais à sombra. Temos um aquário, temos a água, temos a areia para o fundo, temos uns troncos, temos umas rochas, temos plantas, temos dois peixinhos. Que equipamento é que precisamos para cuidar desta coisa toda? Já não falta tudo, não é, Paulo? Portanto, agora temos o aquário cheio, temos que ver a parte do equipamento técnico que será necessário. Começamos pela iluminação. Um aquário que tenha plantas requer sem dúvida que tenha uma luz artificial. Essa luz pode ser lâmpadas fluorescentes, na forma de T8, aquelas lâmpadas mais grossas tubulares, ou então em T5, as mais fininhas. Atualmente também já se começa a utilizar muito a tecnologia LED para iluminar aquários. Tem uma grande vantagem de poupar no consumo elétrico. A iluminação terá que acompanhar o ciclo solar, ou seja, estamos a falar de cerca de 10 a 12 horas de luz, o aquário aceso, durante o verão e cerca de 6 a 8 horas durante o inverno. Para além das lâmpadas, precisamos de um filtro, um bom filtro. O que é que se entende por um bom filtro? Um bom filtro terá que ter uma capacidade de fazer uma filtração mecânica, ou seja, tudo que sejam restos de comida, das fezes dos peixes, vão ser filtradas por essa parte mecânica, que normalmente será uma esponja ou uma lã de vidro. Terá que também ter uma filtração biológica. A filtração biológica será onde irão residir as bactérias nitrificantes que vão ajudar também na manutenção da limpeza do aquário e eventualmente também terá que ter uma filtração química, nomeadamente o carvão ativado, que ajuda a eliminar certos odores provenientes, por exemplo, da amónia, ou também é fortemente utilizada quando se faz uma medicação no aquário, coloca-se o carvão ativado para depois ir absorver o resto do medicamento. Para além disso, temos que ver o fluxo que o filtro faz. O recomendado é que um filtro faça uma renovação da água cerca de 4 vezes o volume do aquário. Ou seja, imagina que estás a falar de um aquário com um volume de 50 litros, por exemplo, esse filtro terá que renovar a água cerca de 100 litros por hora. Isto é muito importante. Eu chamo a atenção porquê? Porque muitas vezes encontras no mercado, nomeadamente em grandes superfícies, kits de aquários já completos. Pegas no aquário, levas para casa, fazes tudo o que nós estivemos a falar, e já podes pôr os peixinhos. Só que muitas vezes o que se passa com esses kits é que são subdimensionados, ou seja, o filtro que lá está não é o adequado, é muito fraquinho em relação ao volume de litros. O que estás a dizer é que há lojas de animais em que se vendem kits em que o aquário tem mais litros do que aquele para que a aparelhagem toda à volta serve? Esta situação que eu estou-te a referir acontece sobretudo em grandes superfícies, em que tentam encontrar um produto com um preço espetacular e muitas vezes quem vai adquirir o aquário não tem estes conhecimentos técnicos e vê, epá, um aquário tão grande por este preço que é um terço do valor que me pediram na loja. E as pessoas compram, mas não têm realmente conhecimentos técnicos para perceberem o tipo de produto que estão a comprar, entendes, Paulo? Existem marcas reputadas no mercado em que tornem a escolha mais fácil? Sem dúvida que sim. Eu não quero com isto dizer que as pessoas não comprem kits já completamente equipados, não, de todo. Há marcas em que tu podes ter alguma confiança e que estás a comprar um conjunto, um kit, realmente vai de encontro ao que tu necessitas. Bom, vamos pôr a questão desta forma. Se alguém for, por exemplo, à tua loja e te disser eu quero um aquário de 100 litros, tu, claro que tens a capacidade técnica para escolher os equipamentos todos Claro. certos para o que lá está. Pronto. Não está em questão. Mas agora imagina que alguém vive do outro lado do mundo. Que alguém está em Chicago, por exemplo, a ver o nosso podcast.
Dá-me um exemplo de uma marca, de um nome que a pessoa possa conhecer, encontrar, em que tenha um kit que há confiança, sendo mais caro eventualmente, é uma solução fiável. Não queria estar a referir nomes, sinceramente. Eu sou apologista, eu prefiro fazer as coisas por partes. Eh, Aliás, na minha loja nem tenho kits à venda. Eu vendo o aquário, depois, se for preciso, mostro-te 2 ou 3 sistemas de filtração, porque mesmo na filtração, para além dos dados técnicos que te referi, tens vários tipos de filtração. Tens o filtro de copo, tens o filtro de cascata, tens o filtro exterior, tudo isso tem os seus preços. E também temos que adequar em função do orçamento que o cliente tem, como deves calcular. Daí eu achar que é melhor comprar peça a peça. A mesma coisa em relação, por exemplo, aos aquecedores de água. Tens aquecedores de água com uma tecnologia superior, com vidros de superior qualidade em relação a outros. Portanto, e o cliente aí tem sempre a última palavra. Eu posso dizer, olha, tenho este aquecedor com estas características, custa X. Eu tenho este com outras características, custa Y. Portanto, a opção é sua. Quando tu compras um kit, É o tens... que lá vier. Exatamente. Pronto, mas vamos então tentar fazer uma checklist em que tu possas fazer pelo menos uma recomendação, rule of thumb. Vamos imaginar que o nosso aquário tem 100 litros. 100 litros é o normal ou é um aquário já muito grande? Já é um aquário generoso, sim. Para um aquário comunitário já é, por exemplo, por 50 litros, metade do volume que estamos a falar, é um aquário sensivelmente deste tamanho. Ok, 50 litros. Uhum. Primeiro acessório que a gente precisa de comprar. Precisas de um filtro. Filtro. Quais são as nossas opções? Ou seja, que tipos de filtros é que temos e que custos é que têm, sensivelmente? Tens o filtro de copo, que é o filtro mais usual, que custa sensivelmente 20, 30 euros, sensivelmente. Ou seja, entre o melhor e o pior é 20 ou 30 euros? Não, pode ser desde os 20 até aos 60. Dos 20 até aos 60, ok. E normalmente um bom filtro para um aquário de 50 litros deve custar quanto? 20, 30 euros já compras um filtro de uma qualidade razoável. Ok, o que é que quer dizer então a opção de ir para os 50 ou 60? Muitas vezes tem a ver com a tecnologia que já é empregada, por exemplo, se calhar o filtro de 20 ou 30 tem um consumo superior ao outro, tem a ver com o rendimento, por exemplo. Ou seja, é como comprar uma máquina de lavar a roupa, há umas que são A++, outras que são categoria B, Por C, D, exemplo, por etc. exemplo, Certo? por exemplo, sim. Mas não é na capacidade de tratar a água. Não, não, de todo. Pronto. Ou seja, aquilo que não se gasta na loja originalmente vai-se eventualmente gastar em suaves prestações de eletricidade. É isso? Também, claro. E depois com os próprios consumíveis, que os filtros têm consumíveis e há marcas em que esses consumíveis são mais caros do que outras. Então, mas o melhor compromisso é comprar o filtro de 20, 30 euros ou é preferível fazer um investimento maior inicial e depois poupar nesses consumíveis e na eletricidade? O Paulo, tem a ver tudo com o orçamento do cliente. Certo, mas vamos imaginar que para o orçamento do cliente é mais ou menos irrelevante se gasta mais 20 ou 40 euros. Ok? A pergunta é, tendo o cliente possibilidade, o que é que tu recomendas? O que é desperdiçar dinheiro e o que é uma boa opção? Há certas marcas que me oferecem uma maior fiabilidade e que eu reconheço melhor e que mesmo em termos de representação, se houver alguma avaria, se for necessário uma assistência técnica, são mais fiáveis do que outras. Ok, então diz-me lá qual é a marca de filtros que se eu fosse comprar o aquário de 50 litros, tu me dirias para levar. Uma marca, estás-me a perguntar uma marca Um objetivamente? equipamento de filtragem que tu me recomendarias para um aquário de 50 litros Então, se pronto. fosse eu que estava à tua frente. Recomendo uma marca alemã, é a Heim, é das marcas mais conceituadas a nível mundial em termos de aquariofilia. Qual é o range de preços que podemos esperar para um aquecimento de água? Dos quantos aos quantos? Podíamos estar a falar de 10 a 40 euros. E as questões são exatamente as mesmas? Ou seja, Exatamente as aqui não há mesmas. consumíveis. Aí não, aí tem a ver com a fiabilidade do próprio equipamento, aquilo tem uma resistência, não é? Aquilo não deixa de ter uma Certo. resistência, em que tu programas qual é a temperatura ideal, neste caso de um aquário comunitário à volta dos 25 graus, e depois tem a ver com a eletrónica, com as partes elétricas, tudo isso depois também com a espessura do vidro, tudo isso também faz E encarecer ou pela tua não. experiência, nós devemos comprar os de 10 ou os de 40 ou alguns aí no meio? Alguns no meio. Em termos de um termostato, Ou seja, um evitar termostato, então os de 10, ir para um que é um bocadinho exato. melhor, não precisamos forçosamente comprar o mais caro que existir. É porque aquilo funciona um bocado como, salvo erro, o termo correto é um platinado. Tens um condutorzinho que encosta no outro, quando a temperatura baixa, ele encosta e dispara a resistência. O que é que muitas vezes acontece em termostatos de inferior qualidade? É que quando cola, depois já não descola. O que é que isso vai acontecer? O termostato vai estar sempre a aquecer, a aquecer, a Até aquecer, a cozer o aquecer, a peixe. aquecer. Pronto. Para evitarmos que o nosso peixe acabe cozido, eh,
que termostato é que tu podias recomendar a uma pessoa que não tenha contacto físico contigo, não possa chegar lá à loja? Tens alguma marca? Existe alguma marca boa que seja recomendável? Em termos de termostatos, existe uma série de marcas fiáveis no mercado. Dá-me uma que possa ser uma boa recomendação, tão universal quanto possível. Por exemplo, posso falar de uma marca italiana que é a Aidor, recordo-me agora de momento, é uma marca que nunca me deu problemas. Portanto, os termostatos deles são bons e andam à volta de que preço, sensivelmente? Sensivelmente entre os 20 e os 30 euros. Ou seja, mesmo no meio desta fasquia. Exato. Portanto, essa é a receita certa. Já agora esquecemos, estávamos a falar dos termostatos, uma regra também de ouro para quem não saiba, é escolher a potência do termostato, porque há várias potências de termostatos. Começam normalmente nos 25 watts e vão dos 50, 100 até aos 300 watts. Isto tem tudo também, conforme há bocado referi em relação à iluminação, com o volume da água do nosso aquário. E a regra de ouro é 1 watt de potência para cada litro de água. Portanto, estávamos a falar há pouco num aquário de 50 litros. Serão 50 watts de potência para aquecer aquele aquário. Eu recomendo sempre um pouco acima. 75, portanto. Por exemplo. Portanto, se temos um aquário de 50 litros, 75 watts. Se tivermos um de 100 litros, 150 watts. E daí por diante, certo? Pronto. E essa marca italiana que tu referiste é uma escolha relativamente segura para ter um aquecimento fiável. Não tenho razão de queixa. Muito bem. Próximo equipamento. Em termos de equipamento, já falamos da iluminação, já falamos do aquecimento e já falamos da filtração. Agora só nos resta tratar a água, para depois pormos os peixes. Basicamente só precisamos de 2 químicos. Um será o anticloro, que vai neutralizar o cloro da água de torneira, e outro será a colónia de bactérias, que é o que irá ajudar na limpeza do aquário. Pondo estes 2 químicos, ao fim de 24, 48 horas, poderás começar a introduzir os peixes gradualmente. Se imagina que tu num aquário poderás pôr uma população de 20, 30 peixes, não podes estar à espera que, passadas estas 48 horas, ponhas os 20, 30 peixes logo ao mesmo tempo. Okay, tem que ser um processo gradual. Explica-me lá que eu sou leigo. Tenho um aquário, meto estes químicos. Ao fim de 48 horas já sei que posso começar a introduzir peixes. Okay. Mas imagina que eu queria meter os peixes todos, e não comprei nenhum, já tenho o aquário prontinho, olho para ele e vejo uma planta lindíssima, um tronco lindíssimo, as rochas lindíssimas, mas faltam os peixes. Qual é o tempo necessário para poder meter, então, os 10 peixes que quero meter das diferentes espécies? Cerca de 1 mês ou 1 mês e meio, no mínimo. 1 mês e meio? No mínimo. E estamos a falar num aquário comunitário, porque se falássemos de outro tipo de aquários, ainda se prolongaria por muito mais tempo. Ou seja, nós montamos tudo, temos o nosso aquário já iluminado, com as plantinhas lá, com os troncos, com as coisas todas, e só passado 1 mês do tratamento original da água é que podemos introduzir então os peixinhos todos. É que irás ter a população completa. Tu podes, ao fim de 48 horas, começar a introduzir peixes. Tipo, o primeiro fica sozinho no aquário. Metes 2, 3 peixes, passado esse período. Está tudo bem. Vais vendo a química, não houve nenhuma alteração. Aguardas 3, 4 dias, vais à loja, levas mais 3 ou 4 peixes. E assim sucessivamente. Quando tu dizes está tudo bem, significa que os peixes ainda estão vivos. Claro. É que isso é importante perceber, ou seja, basicamente os primeiros peixes são os que têm mais probabilidades de correr mal. Sim, mas se respeitares estas regras que te referi, as tuas possibilidades de sucesso serão muito incrementadas. Como é que um leigo verifica se a química está correta? Não é provando a água, de certeza. Provas, mas de uma outra forma. Tem a ver com que realmente fazes testes. Vais fazer uma análise à água, nomeadamente, e o mais importante é o pH da água. Como é que se mede o pH da água? Tens um reagente, retiras uma amostra da água, adicionas o reagente. Não é como nas piscinas, em que há umas fitinhas que se metem dentro da água e elas mudam de cor. Tens a fita. Também existe a fita para quem é calão e não se está para chatear, mas não é tão fiável. O reagente líquido, e depois tens uma escala cromática, vais ver a tonalidade e dizes, ok, sim senhora, o pH da água está ótimo. Ou seja, tira-se uma amostra da água, mete-se umas gotinhas do reagente, ele vai para uma determinada cor e verificamos numa escala o que é que essa cor quer dizer. Exatamente. E não há aparelhos eletrónicos para medir estas coisas? Também há aparelhos eletrónicos. E não é preferível o eletrónico porque a água pode estar a mudar propriedades ao longo do tempo, uma pessoa não nota nada e de repente começam a morrer os peixinhos todos. Não, mas o eletrónico também tens a necessidade de pôr o medidor dentro da água, portanto não é uma coisa permanente. Não pode estar no aquário? Existem medidores eletrónicos, pH. Que chama a atenção para quando alguma coisa está errada. Tipo, falta-me isto ou falta-me aquilo. Sim, mas estamos a falar de valores muito, muito elevados de equipamento e isso é realmente utilizado, mas noutro tipo de aquários que não é este que estamos a falar hoje. Estes são os menos exigentes. Exatamente. Ou seja, isto é a versão mais simples do aquário.
O aquário comunitário é a versão mais simples. Ok, então pronto. Temos que tirar as amostras, temos que meter os reagentes, temos que ver a cor, olhar para a Uhum. tabela e agir em função da cor que lá estiver. Ou Vais seja, meter fazer mais o ácido ou correção, mais base, ou seja lá o que for, para equilibrar o fazer pH uma, da água. fazer uma correção. Deixa-me aproveitar para dizer que o pH ideal para um aquário comunitário situa-se entre os 6,5 e os 7,5, portanto, próximo do neutro. O que é que mais temos que verificar na água? Tu Em, te- falaste também de meter umas bactérias e umas coisas, o que é que em, temos que em verificar? termos químicos, para além do pH, que é importante para a saúde e o bem-estar dos peixes, é os nitritos. Os nitritos podemos traduzir como se fosse a poluição presente na água. Há peixes mais tolerantes aos nitritos e há peixes menos tolerantes aos nitritos. É exatamente como o pH, retiras uma amostra da água, juntas o reagente e vai pela escala cromática ver se tens nitritos presentes na água ou não. Se realmente houver nitritos presentes, uma das maneiras mais usuais de eliminá-los é fazer uma mudança parcial de água. Tira-se parte da água que já lá estava, mete-se água A nova água nova. e procura-se então equilibrar outra vez, quer a parte das bactérias, quer o pH. Correto. Correto, mas os nossos peixes estão em perigo. Claro que estão. Daí, normalmente, uma vez por semana, convém checar a ver se está tudo em ordem. Meus ricos peixinhos, isto é uma coisa que exige muita atenção, não é? Como em tudo, Paulo, como em tudo, não é?